já estamos de volta. A palavra família tem várias definições. Conjunto de parentes, núcleo formado por pessoas de mesmo sangue, conjunto formado por pais e filhos. Só que em 2015 o dicionário Wise foi além e redefiniu o conceito do verbete família para núcleo social de pessoas unido por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. E além de um simples significado, essa mudança reforçou a importância do afeto no meio familiar e a importância de viver em um meio cercado de amor, independente de haver laços sanguíneos. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o psicólogo Adnilson Vaz. Seja muito bem-vindo, Adnilson. Obrigado. Agradeço mais uma vez pelo convite. Como que se estabeleceu esse Dia da Família? O que levou a essa data? Bom, o Dia da Família no Brasil, né, que se comemora hoje, ele é mais antigo, assim, ele é da década de 60, ele foi sancionado pelo presidente João Goulart. E existe, a ONU, por exemplo, tem o Dia Internacional das Famílias, que é mais recente, agora de 93, que é um conceito mais abrangente, mas o Brasil já comemora essa data desde a década de 60. E é colocado, né, no texto como a célula base dos conglomerados humanos. Então já há um reconhecimento da família como sendo esse primeiro núcleo, essa primeira célula base do que seria nosso primeiro ambiente. A gente viu aí algumas definições de dicionário da palavra família, mas o que a psicologia entende como família? Então, quando a gente vê até o nome que a ONU coloca, né, das famílias, o termo família, ele surge... Bom, o interessante é a gente entender que ele não é um conceito preso. Ele está em evolução constante no tempo e no espaço. Então, quando a palavra família surgiu, né, no latim, ela tinha um significado e com o tempo, hoje, a gente tem que identificar isso a partir de vários lugares. Por exemplo, a OMS vai ter uma definição de família, a ONU vai ter uma definição de família, o direito vai ter uma definição de família, que é muito importante, né? E a psicologia, ou as psicologias também, elas vão enxergar muito a partir do sujeito e não a partir das instituições. Então, essa atribuição do afeto como sendo a base superior à consanguinidade, superior aos laços de parentesco, mas a esse vínculo que se forma, é a partir desse lugar que a psicologia vai olhar, a partir do sujeito e o que ele chama de família. E a gente sabe que a família é aquele nosso primeiro senso do que é a sociedade, né, de uma forma geral. Então, sabendo disso, qual que é a importância da família na construção da personalidade de um indivíduo? Bom, quando a gente entende o indivíduo, né, o bebezinho quando nasce, né, o bebê humano, as outras espécies vão ter outras configurações, mas o bebê humano que tem esse atraso, né, essa dependência maior do cuidador, ele vai se constituir como sujeito, ele vai começar a entender, eu tenho um nome, eu sou uma pessoa, a partir de toda a linguagem que lhe for oferecida por esse ambiente. Então, quem vai te dar um nome é a sua família, é esse lugar que te acolheu primeiramente. E essa formação da personalidade, ela está vinculada a essa linguagem que esse outro utilizou para poder te dizer quem você é. E, apesar disso ter a sua beleza, né, isso também tem aí as suas nuances mais complicadas, mais difíceis, porque quem é esse outro que me diz quem sou? E eu realmente devo continuar sendo? Por quanto tempo? E o construto de família, como essa egrégora mesmo, esse forma-pensamento, quando a gente pensa na família, para a criança, a gente tem uma noção. O adolescente vai olhar para essa mesma família e já vai entender uma outra forma. Assim como nas diversas fases da vida, a família vai ter uma representação diferente. Então não é uma construção absoluta, né? A Não. nossa construção durante todas as etapas da vida. Sim. E de que forma, né, que essa construção, ou talvez viver numa família que não está muito bem ali estruturada, ou talvez um pouco ali desregulada de certa forma, pode influenciar na futura família que aquela pessoa, quando crescer, vai vir a constituir. Porque não são coisas isoladas, né? A gente leva isso para nossa vida para sempre. Apesar de a gente falar muito de família, a gente pensa muito em infância, né? Justamente nessa base, nesse momento inicial, essa primeira sociedade, como a gente disse, mas vai refletir na nossa vida, vai reverberar na nossa vida toda, né? A gente tem que considerar aqui a subjetividade. Então, fazer previsões, né, é um pouco complicado.
Mas pensa desta forma, você aprendeu a ser humano com um outro ser humano. E há coisas que você sabe, bom, eu não vou criar meus filhos da mesma forma que fui criado, se for algo negativo, ou eu vou criar meus filhos desta forma, com o que o sujeito sabe da sua criação. Mas e o que ele não percebe? E o que ele coloca de forma inconsciente? E o que ele perpetua sem perceber? Então, a partir dessa subjetividade, desse lugar onde o indivíduo ele toma para si essa responsabilidade, não há como prever, né, de forma tão determinista, serei um bom pai, serei uma boa mãe. Porque quem vai definir isso vai ser a própria pessoa. Eu costumo dizer que os pais eles erram tentando acertar muitas vezes. E nesse processo de tentar acertar, costuma essa rigidez ser justamente o erro. E muitas vezes o indivíduo ele está se esforçando ali e quando chega na terapia, muitas vezes, eu que atendo adolescente, você vê muitas vezes os pais pensando que está fazendo a coisa certa, mas eles estão pensando na definição de família que eles tiveram. E o espírito da época muda. Com a mudança do espírito da época, há também uma percepção diferente. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e ela falando, não, mas na minha época de escola eu andava 14 quilômetros para poder estudar, fazia isso, aquilo. Eu falei, olha, era uma conversa informal, eu falei, olha, quando o seu filho escuta isso, ele pode estar pensando assim, olha, eu não sou tão bom, nunca serei tão bom como minha mãe, que fez isso tudo, eu aqui estou com essa preguiça de levantar. E a mãe está bem intencionada, mas ela já está vivendo num outro espírito da época, onde há uma outra realidade e é incomparável. E isso comprova o quanto é um conceito vivo, né? Sim, que realmente muda. Está mudando, tá acontecendo. E a gente recebeu a interação, como antes no intervalo, né? A gente pediu a interação para o pessoal de casa contar com quem assiste, né? O Manhã Diversa. E a gente recebeu a mensagem da Camila, que é de Juiz de Fora. E ela falou que ela disse que ama o programa e que está sempre ligada com a caçulinha dela, Manu. Então, um beijo para Juiz de Fora, Ana Camila, e para a caçulinha Manu, que está ali, né? Ligadinha no nosso programa e dando continuidade ao nosso bate-papo. O diálogo, então, Adnilson, é peça fundamental para que se consiga estabelecer uma relação saudável entre os familiares? Sim, com certeza. Assim como a linguagem, ela foi o que formou o sujeito, vai ser o diálogo também que vai transformar esse sujeito. Vai ser essa linguagem, essa fala, essa compreensão que vai permitir que um cenário ruim, ele possa se transformar num cenário bom. Então, o diálogo, sim, entre aí os elementos familiares é, com certeza, a ferramenta que a gente tem, na verdade. O diálogo, a gente vê que ele é aí a chave para tanta coisa, né? Na nossa vida. A palavra é tudo. Exato, em tantos aspectos. Quando a gente fala em família, nessa raiz, né? Que a família representa pra gente, na nossa vida, né? Essa ideia de que é algo que vem ali da nossa infância, do nosso berço, que a gente vai carregar de uma forma ou de outra para nossa vida toda. O diálogo, ele serve não só para aquela família ali, né? Dentro daquele meio, entre si, nesse processo, ter uma relação saudável, mas talvez, quem sabe, no futuro, né, uma família que talvez teve uma relação um pouco conturbada em alguma fase, em algum momento, poder também dialogar e poder colocar as coisas em ordem, poder resolver, né, talvez as coisas. A gente espera que as famílias tenham mais diálogo, né, eu acho que o que a gente pode mais esperar, além de amor, além de laços de afeto, de respeito entre as pessoas, diálogo, né, o que a gente mais deseja nesse dia da família é isso, né. E aí, mais participação do pessoal de casa. Maria Clara Ribeiro registrou presença pelo YouTube. Cristiano Alcântara, de Juiz de Fora, mandou um beijo, disse que ama a família dele, então tá mandando aí declaração para a família. A gente fica muito feliz com essas participações. Fica mais uma vez o convite para você que está assistindo a gente participar. O nosso WhatsApp está aí na tela, mas eu vou repetir para você. É 32 999 39 7416. Você pode mandar uma foto, você pode mandar uma mensagem contando com quem você assiste o programa. Mandar um beijo para sua família, porque não? A gente está aí querendo receber essa participação. Bora seguir com o nosso bate-papo, porque eu queria falar agora da influência aí das figuras paternas e maternas, porque a família é abrangente, a gente inclui aí tios, tias, irmãos, irmãs, primos, avós, enfim, mas vamos falar aí das figuras do pai e mãe, ou figuras paternas, figuras maternas. Quais que são aí, qual que é o nível de influência dessas pessoas em geral, né, em um filho, aí a gente fala no geral mesmo, filho, criança, filho, adolescente, filho adulto, a vida toda. Bom, hoje nós entendemos vários arranjos familiares, várias possibilidades dessas figuras parentais, elas não serem necessariamente as figuras biológicas. Porém, a gente está numa cultura ocidental. Na nossa cultura ocidental,
a figura materna e paterna, elas, além do biológico, além da presença, da criação, elas exercem também uma influência subjetiva muito grande. Então, há uma expectativa, né, de comparação, muitas vezes, em relação a, poxa, meu pai me falou isso quando eu tinha tal idade, minha mãe me tratou dessa forma, me prendeu muito, aí agora eu sou dessa forma. E a forma com que o indivíduo valida, avalia a própria experiência familiar, muitas vezes essa forma o faz pensar que não teve, por exemplo, uma boa criação, ou às vezes supervalorizando uma rigidez. As figuras parentais, além da realidade mesmo, né, da questão do cuidado, da questão ali de uma maternagem, a forma como que o sujeito leva essas imagens para a vida adulta, para as outras fases da vida, vão influenciar também em como ele pensa de si mesmo, a opinião que ele tem de si. E nesse processo, o acompanhamento terapêutico muitas vezes ajuda o indivíduo a elucidar mesmo, a ressignificar a imagem que ele faz dos próprios pais, essa imagem internalizada. Porque muitas vezes a gente está falando de um pai e de uma mãe que até já faleceram, e às vezes não tem como você ter o diálogo mais. E o processo, às vezes, de você entender com empatia, muitas vezes, você olhar com um olhar diferente para a sua história, e ressignificar essas figuras paternais, maternais, é um processo que traz uma ressignificação também de como o indivíduo compreende a sua história familiar. E com isso, quando isso acontece, a gente está sempre buscando o bem-estar do sujeito. E quando acontece também um processo de autodescoberta, né, de autoinvestigação, a gente para de depositar no outro algo que pode ser iniciado em nós, né? Então eu sinto muito isso, como acho que boa jornalista, sou muito observadora, e eu vejo o quanto a gente deposita essa responsabilidade no outro e elimina essa responsabilidade da gente. A partir do momento que essa relação interna passa a ficar mais bem resolvida, a diferença mesmo até do outro, a minha família é uma família imensa, né? Várias personalidades diferentes. E hoje eu consigo olhar com um olhar completamente diferente essas diferenças entre os meus familiares a partir do momento que a gente tem essa autoinvestigação mais esclarecida, né? Então, assim, eu particularmente tenho uma excelente relação com a minha família, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Inclusive, foi a pergunta de uma pessoa que não quis se identificar, que é de Muriaé, e ela falou como a terapia pode ajudar uma pessoa a lidar com uma família tóxica se apenas uma pessoa faz terapia. No que você mesma falou antes, quando a gente deposita no outro a responsabilidade pelos nossos problemas. E tem uma palavrinha que eu vejo que essa palavra ela é pouco conhecida, é a palavra alteridade. E eu até aconselho que se pesquise essa palavra, alteridade. Eu compreender que o outro existe independente de mim. Não por mim ou para mim, mas que o o outro faz é responsabilidade do outro. E que eu sou responsável por mim e pelas minhas circunstâncias. Respondendo a pergunta, quando a pessoa que faz terapia, tem até vários memes, né? Estou fazendo terapia para lidar com as pessoas que não estão fazendo terapia e deveriam. Na verdade, é isso mesmo. Você está fazendo terapia para você entender a sua responsabilidade. Tem uma frase do Freud, que inclusive na psicanálise a gente usa o termo retificação subjetiva, que no início do processo terapêutico você está acolhendo o indivíduo, né? Ele vai te trazendo a dor, ele vai te trazendo as suas queixas, né? As suas angústias, e em determinado ponto o analista faz uma perguntinha que é: qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? E devolve pro sujeito essa responsabilidade. Aí aquilo é complicado, porque eu tenho responsabilidade no que eu estou me queixando. E esse processo de você entender que apesar da sua família, apesar do seu ambiente, do seu contexto, está nas suas mãos agir também, fazer algo. O processo, então, de autoconhecimento, ele traz para o indivíduo esse despertar
que o Sartre falava, né? Não importa o que fizeram com você, mas aquilo que você fará a partir disso que fizeram com você. E quando o indivíduo encontra esse equilíbrio, ele passa a depositar muito menos responsabilidade na família ou no contexto social, e passa a entender que ele tem que fazer algo por si. E que esse algo muitas vezes é simples, às vezes é só mudar uma ideia. Eu vou começar já fazendo uma pergunta de um telespectador de Betim, que diz o seguinte: desde criança sinto vontade de ficar livre da família. O que isso pode ser, o que isso pode significar? Bom, levar esse significante para um contexto terapêutico. Conversar mesmo com um profissional da área para poder entender por quê. O que incomoda nesse ambiente? Será que nós estamos lidando com uma família narcisista ou com pessoas mesmo que tiveram essa orientação, essa formação de uma forma nociva? E uma análise mesmo, um processo terapêutico pode ajudar a identificar cada um desses casos e ajudar você a se livrar disso, a entender que às vezes a solução é realmente se afastar e lidar bem com esse afastamento. Porque tem algumas autoras, a Elizabeth Badinter, a Maria Homem de Mello, por exemplo, que tratam sobre o mito do amor parental. E a gente muitas vezes fetichiza a ideia de uma família perfeita e fica sofrendo por não ter. E muitas vezes é justamente essa expectativa de uma família perfeita que te traz o sofrimento. E identificar esses detalhes assim, com paciência, de forma bem profissional, seria a melhor solução. E é claro que vale sempre, né, essa tentativa, ainda mais com esse apoio profissional, mas algumas situações realmente não valem ser romantizadas, né, de forma forçada. E a gente recebeu a interação também de outro telespectador, dessa vez de Ressaquinha, e ele fala o seguinte: Adnilson, minha situação com a família ficou insustentável por divergências políticas. E saímos de um cenário, né, de muito fanatismo. E aí esse telespectador ou telespectadora pergunta: como lidar com essa situação? Bom, estabelecer limites saudáveis e ser firme com eles. Por exemplo, olha, pai, mãe, eu sou seu filho, pensamos diferente. Quem está vindo aqui para essa reunião de família sou eu, seu filho. Não é o candidato, não é o militante, não é o pensador, é só eu, seu filho, que estou vindo ter essa reunião aqui, essa confraternização. Consegue receber apenas o seu filho e deixar de fora, nesse momento aqui, dessa interação, toda a forma de pensar? Se a pessoa conseguir ter esse diálogo, estabelecer esse limite saudável, que eu acredito que é difícil, porque há uma necessidade de se argumentar e ganhar a discussão. Abandonar também essa necessidade de ganhar as discussões, né? Às vezes, essa discussão que está acontecendo, ela não tem nenhum objetivo. Ela simplesmente vai se perder ali e vai ferir as pessoas. Então, sim, entender quem é você nesse contexto e limitar, olha, a minha relação aqui é uma relação de mãe, de filho, de irmão, de tio. Ela não vai passar disso, ela não pode passar disso. E ser firme nesse limite. E essa postura, muitas vezes, ela pode não resolver todas as situações, mas ela, e muitas vezes, também consegue estabelecer esse limite, né? E a pessoa ter esse respeito por parte do outro. Com certeza. E a gente falamos muito aqui até agora no programa sobre essa importância da família, desse núcleo familiar, independente da sua formação, de ser de sangue ou não, né? Ser esse local de respeito, esse lugar de amor, né? De compreensão, esse lugar de acolhimento, né? Mas, infelizmente, a situação muitas vezes não é essa, né? A gente vê aí que existem famílias tóxicas, existem famílias que têm muitos conflitos, muitos problemas, pessoas que crescem com referenciais ruins, né? Dentro de casa, enfim. E aí, como que a gente faz para quebrar essa história e não passar esses traumas adiante? Porque a gente sabe que além dos traumas que a gente carrega pra gente, muitas vezes a gente acaba passando, né, quando a gente vai constituir nossa família, a gente acaba passando eles pra frente, né, seja por tentar negar e seja por reproduzir, fazer igual, né? Como que a gente pode tentar quebrar esse ciclo? Bom, a primeira coisa é saber que se eu tenho conhecimento que há um trauma, eu já tenho consciência dele. Bom, eu não quero ser um pai que castiga com castigos físicos, porque eu fui castigado. Bom, se eu já tenho essa consciência, eu posso me privar de fazer isso com meu filho. Quando há consciência do comportamento,
quando há consciência desse comportamento, é trabalhar para que você realmente não o faça. A grande dificuldade é quando não se há consciência de que você está reproduzindo o comportamento. E nesse lugar onde o comportamento está sendo reproduzido de forma automática é que vem a preocupação. Porque aí só um processo de análise pessoal, um processo de terapia para você identificar esses pontinhos, esses comportamentos nocivos que eles estão ali mascarados no automatismo ou mesmo no mecanismo inconsciente. Então, de todo jeito, é o autoconhecimento. E a gente recebeu outra pergunta, que é do Jonathan, de Juiz de Fora, e ele fala o seguinte: ele disse que sempre assiste ao programa, então a gente fica muito feliz, obrigada. E ele fala o seguinte: como pode acontecer de pessoas completamente desconhecidas se tornarem mais próximas que familiares de sangue? Eu vou até emendar uma pergunta dentro dessa pergunta, porque muitas das vezes eu acredito também que isso aconteça por um certo comodismo, porque é muito mais fácil a gente, de uma forma geral, se dedicar a uma pessoa desconhecida, que ainda tem esse distanciamento, que a gente não sabe até onde pode ir, do que em casa, que é aquele amor mais seguro, né? Muitas vezes, que a gente fala, não, eu já sei que aqui eu posso não ser tão educada, eu sei que aqui eu não preciso dar bom dia. Muitas vezes, as pessoas dão bom dia para o vizinho e não dá para a mãe ou para o filho que tá em casa, né? Então, assim, acho que são dois pontos diferentes. Por que em algum momento acontece isso, de a gente conseguir nutrir laços com pessoas que não necessariamente são de sangue, e por que também que às vezes a gente se dedica menos com as pessoas de sangue? Bom, primeiramente vamos entender a questão do afeto. O afeto muitas vezes a identificação, e isso já por si justifica o fato de nós queremos estar perto de pessoas que pensam como nós e alimentam esse prazer de estar junto. Entretanto, a questão é quando nós falamos em relação ao familiar de sangue, ou mesmo o não de sangue, mas o de criação, uma simples reflexão. Nós não costumamos chamar, por exemplo, nossos pais pelo nome, a gente chama de pai, mãe. Então nós estamos nos relacionando com essa persona. Semelhantemente, quando você está indo para a sua casa, por exemplo, você é adulto, você está levando quem? Quem você está levando? Você está levando a si mesmo ou você está levando o filho? Será que quando você se relaciona com as figuras parentais, essas figuras que acabam tendo essa importância quase metafísica, será que nós estamos relacionando com quem eles são? Eu lembro de ter perguntado uma paciente assim, qual o nome da sua mãe? E ela, é mesmo. Você conhece a fulana, sua mãe? Vamos colocar o nome dela. Você sabe algo dela? Ela, não. A única relação que ela tem é com aquela grande figura poderosa, controladora, que é a mãe. E com essa única faceta. Exatamente. Então, como que nós podemos ter vínculo com quem nós não conhecemos? Porque se nós não conhecemos essas pessoas, não sabemos suas angústias, suas histórias, muitas vezes. Às vezes nós nos relacionamos com os mitos, o mito de origem, tipo assim, quando aconteceu tal coisa. E aquilo acaba sendo, vamos dizer assim, a única referência que a gente tem. Mas e a pessoinha que está ali, que tem as suas vontades, seus desejos? E muitas vezes a própria pessoa se perde no papel. Ela acaba esquecendo que ela é uma mulher, ela incorpora essa entidade mãe e se torna apenas isso. E com isso muitas vezes vai embora felicidade. E às vezes não é nem acessível, né? Sim. Para poder revelar essas outras facetas, porque às vezes a única que ela mostra é essa. Isso, e aí, respondendo ao Jonathan, como que nós vamos ter uma relação com quem nós não conhecemos? E os amigos, as pessoas não de sangue, nós conhecemos. E aí eu queria também trazer mais um outro ponto dessas famílias que não são de sangue, que as famílias que a gente encontra ao longo da vida, porque muitas vezes realmente elas surgem, né, em momentos que a gente precisa criar uma nova família, seja por talvez estar longe fisicamente da família de sangue, né? Você mudou de cidade, foi morar longe dos seus pais. As grandes amizades, exatamente, né? Você às vezes mudou de país, mudou de cidade, ou então por realmente ter crescido num ambiente familiar desestruturado, e aí ao longo da vida, quando vai, né, crescendo e se encontrando como indivíduo, vai construindo a sua própria família através desses laços que vão se formando com pessoas de fora, enfim. Qual que é a importância dessas pessoas nesses momentos em que realmente talvez a família de sangue ou a família de criação, como você disse, está longe, seja longe emocionalmente ou seja longe fisicamente, construir essa nova família? Qual que é a importância dessas pessoas? Então, esse é o círculo social mesmo, né? É quando nós acabamos dando lugares para essas pessoas nas nossas vidas.
E em algumas vezes, em nível inconsciente, a gente projeta. Projeta uma figura paterna ou materna numa pessoa mais velha, por exemplo. Muitas vezes a gente, inclusive, troca o nome, né? A pessoa que não tem vínculo nenhum, um vizinho, às vezes, mas você é mais jovem, aí uma senhora, ela te lembra a sua mãe, e às vezes ali ela te acolhe no momento, aí você fala, nossa, fulana é minha segunda mãe. Essas projeções, elas têm seus riscos, mas elas também têm ali os seus benefícios. E construir vínculos saudáveis com as pessoas, né, com essa família segunda, né, com essa família não de sangue, né, essa fraternidade que se estabelece fora da consanguinidade, traz benefícios, né, e esses benefícios, com certeza, o indivíduo ele consegue ali usufruir e mediar também, né, de certa forma, dar limites, estabelecer ali parâmetros para que não seja nocivo também, para que tire só os benefícios desse environment, né, desse ambiente. E eu quero trazer aqui para o nosso bate-papo a questão da relação, né, da importância da relação entre os irmãos, e vou até aproveitar para linkar com uma mensagem que a gente recebeu de uma telespectadora de Juiz de Fora, e ela pergunta como uma mãe pode cuidar e mostrar mais afetividade para um filho e desprezar o outro. Aí são já situações diferentes. Quando a gente recebe as perguntas assim, muito diretas, a gente tem que tomar o cuidado para não trazer aqui uma análise selvagem, um julgamento, né? E como já vem uma carga emocional aqui junto da própria pergunta, né? Eu recomendo mesmo a pessoa procurar um processo terapêutico, um processo de autoconhecimento para poder ela entender como está acontecendo isso, porque muitas vezes é uma questão de percepção. E tem literatura, né? Igual eu citei aqui o Mito do Amor Materno, da Elizabeth Badinter, onde a gente constrói esse peso também que há em cima da figura materna, como sendo essa figura quase divina. E que um ser humano, para dar conta desse lugar, é preciso de entregar até uma fantasia mesmo, a ideia de que é possível. E entendo que sim, a gente tem relações muito tóxicas, familiares, e só a partir mesmo de uma investigação profunda desse indivíduo que está sofrendo, né, que está manifestando, que está declarando esse sofrimento, para ele entender se realmente às vezes é a hora de abandonar esses afetos mesmo, falar, olha, eu não consigo conviver com a minha mãe biológica, ou com essa coisa que ela me coloca aqui, ou com meu pai, e eu vou seguir a minha vida, essa minha vida dentro dos meus limites, das minhas circunstâncias, vou fazer muitas vezes o mínimo, ou às vezes menos que o mínimo. Infelizmente, na realidade, alguns afastamentos eles acabam tendo que ser totais. E esse lugar de lidar com esse afastamento ou com essa ausência, né, a forma mais segura é fazer isso sob acompanhamento mesmo profissional, para poder você fazer isso de forma a trazer as suas questões, as suas dificuldades, as suas realidades, que às vezes você não tem nem coragem de falar para uma pessoa do que você está sentindo, sofrendo, experimentando, você conseguir falar com um profissional que vai ter ali um preparo para te ouvir, te acolher e te orientar a sair desse lugar da forma mais saudável, né? Orientada ao bem-estar mesmo do sujeito que está ali experimentando esse sofrimento. Até porque a gente não sabe, nesse caso dessa pergunta aqui, se quem está escrevendo pra gente é um filho que está se sentindo desprezado, ou talvez o filho que sente que recebe mais afeto da mãe, enquanto o irmão recebe menos, ou a própria mãe que está identificando esse comportamento em si, né? E percebeu, olha, eu desprezo um filho e demonstro carinho para outro, enfim. Aí vem a importância desse olhar individualizado, né? Acompanhado por um profissional. E aí, a Débora Silva de Juiz de Fora, pelo YouTube, disse que já consultou com o Adnilson e que ama ele, então aí fica até recomendação da Débora Silva, né? Um abraço, Débora, que bom que eu pude te ajudar no seu processo e espero que você esteja hoje experimentando os benefícios desse processo terapêutico. É isso aí. A gente teve mensagem também do Otávio de Confins. Ele disse que está ligado no programa e queria aproveitar para mandar um beijo para toda a família. Então ele está aproveitando a oportunidade para mandar um beijo para a esposa Gabriela e para a filha Ana. Vamos seguir de pergunta, Mari? Vamos seguir de pergunta, porque a gente queria falar agora um pouquinho também sobre uma parte da nossa família que muita gente tem, que a gente fala, que é da família, que são nossos bichinhos de estimação, né? Qual que é a importância deles como, talvez, integrantes da família, talvez aí pensando na infância, para criar um senso de responsabilidade, ou até mesmo para uma pessoa que está no momento aí de ter que se afastar da família, seja fisicamente, seja emocionalmente. Qual que é a importância, talvez, dessas criaturinhas que fazem parte da nossa família. De ganhar esse lugar de família mesmo, né? Em toda essa história aí.
primeiramente, é responsabilidade, porque são seres que demandam cuidado e eles não escolheram estar com a gente. Nós os adotamos, nós colocamos eles ali na nossa vida. E a questão, né, por exemplo, o animal, ele vai oferecer muitas vezes um afeto de forma sem condições, incondicional. E muitas pessoas precisam experimentar isso. Há casos mesmo da gente lidar com o animalzinho sendo o suporte emocional mesmo para questões de depressão, para questões mesmo onde a pessoa é muito solitária. E esse lugar na família, ele traz muitos benefícios, sim, para aquela socialização mesmo, para a questão ali de senso de responsabilidade. E agora, eu só me preocupo muito, por exemplo, nessa época do ano, é uma época que tem muitas viagens e tem muito abandono de animaizinhos e eu penso que tudo tem que ser feito com responsabilidade quando se trata desses seres que entraram na nossa vida de uma forma, é uma experiência, ela ultrapassa a compreensão, porque às vezes a gente toca em afetos que a gente não tem muita literatura para poder falar deles. Para você ter uma ideia, deixei a TV ligada para o meu cachorrinho me assistir, tá me assistindo em casa. Fantástico. Um dos nossos Será que recebemos telespectadores. mensagem do seu cachorro? E por falar em mensagem, quem mandou foi o Cleiton Nonato, falou que está ligadinho com a esposa Vaninha e que não perde um programa e disse que Manhã Diversa mora no coração dele, você com certeza no nosso. Cleiton, obrigada pela participação. E eu vou emendar perguntando então, qual a importância, Adnilson, da gente valorizar a família e realmente trabalhar nesse aspecto de estabelecer uma relação de respeito? Bom, essa palavra valorizar a família, ela tem que ser ouvida, né, com muito cuidado, porque muitas vezes isso é usado para poder justificar muitas vezes o sofrimento. Você tem que valorizar a sua família. E a gente tem que tomar esse cuidado para que não venha, que essa frase ela não venha como forma de perpetuar um sofrimento. Que esse valorizar a família seja você entender quem é a sua família, quem você escolheu para poder realmente estar na sua vida, a sua família de forma significante. O peso, muitas vezes, da consanguinidade, eu tenho que amar a pessoa tal, ou eu tenho que ser assim porque meu pai, porque minha mãe. A gente já está diluindo um pouquinho essa crença de que a consanguinidade ela tem esse peso tão grande sobre o sujeito. Então, valorizar a família é compreender quem é minha família. O que tenho feito pela minha família? Como posso melhorar as minhas relações familiares? Será que eu enxergo o meu irmão? Será que eu enxergo a minha mãe como uma pessoa? Será que eu enxergo o meu pai? Será que eu enxergo os meus avós? Né? E entender, será que eles me veem? Mas se eles não me veem, será que eu estou me permitindo ser visto? Será que eles me ouvem? Será que eu falo com eles? Então, essas reflexões elas têm que ser feitas para poder entender o que é valorizar a família. Qual família? E eu penso que esse olhar para si mesmo é que vai trazer a resposta. Entende? De quem é minha família e como eu estou construindo ela, o que eu estou fazendo, qual é o meu tijolinho nesse construto, né? Nessa egrégora que a gente chama de família. Obrigada, viu, Adnilson Vaz. A gente também está recebendo mensagem da Laura, então obrigada pela participação de todo mundo que esteve aqui com a gente nesse bate-papo. E obrigada a você, Adnilson, pelos esclarecimentos e por nos lembrar que esse processo, essa relação com a nossa família, em muitos aspectos não deve ser romantizada, né, de forma exagerada, exacerbada, mas também, por outro lado, tem coisa que a gente pode fazer e aí reconhecer esse nosso papel nessa relação e nessa construção do meio familiar é fundamental. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite e estamos aí. Precisando também as perguntas, se alguém quiser me mandar pelas redes sociais, é só me procurar lá, Adnilson Vaz, e eu estarei disposto também a conversar com quem quiser falar sobre. Me coloco à disposição.